Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Minha saudação a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelas páginas do Facebook, da Diocese de Barretos, aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Barretos, Mini Basílica, Papa Francisco, amigos e amigas, e agradeço também aos responsáveis pela página Flores do Carmelo por divulgarem este evento. Agradeço a atenção de vocês, houve um pequeno atraso, em razão de alguns problemas técnicos, mas creio que nós vamos poder fazer a nossa transmissão com muita facilidade. Na semana passada, nós falávamos dos pais de Santa Teresinha, do ambiente onde ela nasceu. Nós falamos um pouco da sua família. E nesta noite nós vamos falar da infância de Teresa de Lisieux. E nós vamos partir a nossa reflexão daquele fato que está na conclusão da nossa abordagem na semana passada, que se trata da morte de Zélia Martin, mãe de Santa Teresinha. A morte de Zélia Martin foi um choque para Teresa. Teresa tem 4 anos e meio. Quando nós tomamos a história de uma alma, é muito visível a lembrança que fica do dia da morte da mãe. Teresa, que é levada pelas irmãs, pelo pai, para despedir-se da mãe. Teresa, que por um acaso encontra a tampa do caixão, no qual a mãe vai ser sepultada. Então aquele fato foi um fato decisivo na vida de Santa Teresinha. Tão decisivo que Santa Teresinha vai escrever como passaram rapidamente os anos cheios de sol da minha primeira infância. Que foram esses 4 anos e meio que ela teve a graça de conviver com a sua mãe. Quando Zélia Martin morre, Luiz Martin já tem 53 anos. Ele fica praticamente sozinho, com a responsabilidade de cuidar das 5 filhas. Ele a vida toda viveu em Alençon. Mas agora os laços familiares de Luiz se orientam mais para Lisieux, a 90 quilômetros da rua São Brás, em Alençon, onde ele reside com a sua família. É lá que reside Isidoro Guerrin, que é o irmão caçula de Zélia Martin. Isidoro tem uma farmácia, tem 2 filhas, Maria e Joana, é casado com Celina Guerrin. Então, logicamente, ficaria muito mais fácil residir próximo do cunhado, porque teria o apoio dele, da esposa, da sua família, e estaria em melhores condições para cuidar das suas filhas. Isidoro, ele se empenha para que Luiz Martin venha para Lisieux, e ele acaba encontrando uma casa que fica um pouco afastada da cidade.
é como se fosse uma pequena vila, né? É como se fosse uma chácara, né, próxima de Lisieux, um lugar de fato muito bonito, isolado, cercado pela mata, e ele se estabelece aí. Em novembro de 1877, a família se instala então na nova residência, cujo aluguel já tinha sido assinado. Eu vou pedir para a gente ver a foto número 6, é uma foto atual de Lisieux, né? Uma foto atual de Lisieux, né? E Lisieux hoje conta com 18.500 habitantes, né? Talvez no tempo de Santa Teresinha fosse entre 6, 7, 8 mil habitantes, né? Em Lisieux, Teresinha viverá 11 meses. Né? E eu gostaria também que apresentasse a foto número 17. Lisieux é uma cidade da Normandia, como Alençon. É uma cidade cercada pelo verde, numa grande planície. Existem vários córregos, não é distante do mar. Né? E aí, nesta foto, a gente tem uma imagem da arquitetura de Lisieux, né? do rio Tuque, que corta Lisieux, né? E também da Catedral de Lisieux, né? Na foto anterior, a gente tinha lá também uma imagem, a imagem da Catedral de Lisieux, onde Santa Teresinha, com frequência, ia participar das funções religiosas, né? Agora, eu gostaria que exibissem a foto número 8. A foto número 8 é de Bissonnet, é a casa onde Santa Teresinha viveu 11 anos. Vejam, é uma casa com um jardim razoável na frente, mas um jardim um pouco maior no fundo, né? Podemos ver a foto 9. A foto 9 tem uma visão do fundo, né, do jardim que tinha no fundo, e também da sala de jantar, né? Na apresentação anterior, eu me referi àquela escada em Alençon como se aquela escada fosse a escada da conversão de Santa Teresinha. E, na verdade, eu me enganei. A conversão de Santa Teresinha se dá em Lisieux. E a sala onde o pai colocava os presentes, né, os objetos na noite de Natal, era esta sala de jantar que ficava ao lado do hall da casa, onde havia uma escada que levava ao piso superior, né? Pois bem, Teresinha escreve: não senti nenhuma pena em deixar Alençon. As crianças gostam da mudança e fui com gosto que eu vim para Lisieux. Mas essa mudança não foi apenas uma mudança de habitar, não foi apenas uma mudança de cidade, foi também uma mudança de vida, né? Eles chegam em pleno inverno, numa cidade desconhecida, né? E agora eu corrijo que na época tinha 18.500 habitantes, naquela época, uma cidade relativamente grande. Lisieux era uma cidade industrial, ali se manufaturava o linho, telas de fio, curtidouros. Era uma cidade medieval, com velhas casas, com engastados, à sombra da bela Catedral de São Pedro, dos séculos 12 e 13. Então vejam, uma cidade histórica, né? Próximo à catedral tem um jardim muito arrumado, muito bonito. Eu já estive em Lisieux 3 vezes. E naquela época, nesse jardim, havia a apresentação do Regimento da Infantaria. Era uma banda que se constituía de 1.200 membros. Eles faziam apresentações naquele jardim ali próximo à catedral. A situação no tempo de Santa Teresinha é uma
a situação econômica na época de Santa Teresinha não é diferente da nossa. É uma época marcada pela miséria, pelo desemprego, que afetam a população operária. Mas Teresinha não vive essas realidades. Ela está num mundo novo, né? E quando a gente visita Buissonnet, eu estive também em Alençon, a gente vai se dando conta a diferença de Alençon de Buissonnet. Alençon é uma casa que fica na rua, de frente à prefeitura de Alençon, a casa onde os Martin viviam. Era uma casa onde passava carroças, carruagens o dia todo. Era uma casa onde a rua havia um grande trânsito. Buissonnet, na verdade, é um jardim cercado. Em Lisieux, eles não conhecem ninguém senão a família Guérin. A família está privada da mãe, né? A mãe. Então, os laços entre eles se estreitam mais com o pai. O pai que em Lisieux vai viver das suas rendas, não das rendas que a esposa confeccionava, mas vai viver daquilo que ele conseguiu acumular, e que vai mantê-lo até o fim da vida. Vai se ocupar com o jardim, vai dedicar tempo à leitura, à meditação, à oração, a oração no belvedere, que fica em cima, a janela em cima da casa, no último andar, com vistas para a cidade, e vai dedicar os seus anos também à pescaria. Eu já falava que em Alençon, Luís Martin era conhecido como o Luís Pescador, alguém que dedicava grande tempo à pescaria. Quando Teresa escreve sobre esse período da sua vida, Santa Teresinha diz que ela entrou no segundo período da minha existência, o mais doloroso dos três, que dura até os seus 14 anos. Portanto, são 10 anos, que são o período mais doloroso da sua existência. Vejamos o que ela escreveu. Desde a morte da mamãe, o meu caráter alegre mudou completamente. Eu tão viva, tão expansiva, tornei-me tímida, calma, excessivamente sensível. Bastava um olhar para fazer-me derreter em lágrimas. Era preciso que ninguém se ocupasse de mim. Para estar contente, não podia suportar a companhia de pessoas estranhas e não reencontrava a minha alegria senão na intimidade da família. E a gente vai ver alguns episódios que provam isso. A gente pode dizer que tudo correu bem enquanto Teresa ficou amparada pelo calor da intimidade familiar. Ainda vai precisar alguns anos para ela ingressar na escola. Paulina, logo que a mãe morre, Teresa elege Paulina como a sua segunda mãe. Então, Paulina é que vai transmitir a Teresa os rudimentos de conhecimento com sagacidade, seriedade e rigor. Observem que Teresa, embora seja caçula, Teresa não é uma menina mimada. Não é uma menina mimada. Desde criança, as irmãs maiores vão educando Teresa, educando a arrumar a cama quando se levanta, a não deixar os objetos dispersos pela casa, a tomar cuidado para não descascar o papel de parede que cobre as paredes da casa. Vão ensinar Teresa a se comportar, como é que se trata uma pessoa quando tem uma visita. Então, elas não permitem que Santa Teresinha se torne uma criança mimada. Não, é uma menina educada. Mas enquanto ela está no convívio lá do lar da família, Teresa está muito feliz, está muito bem, está em paz. Vamos ver algumas fotos. Vamos ver a foto número 1. A foto número 1, Teresa tem 4 anos e meio. É a foto de quando ela perde a mãe.
naquele período, quando ela se muda para Lisieux, né? Lisieux. Vamos ver a foto número 2. Teresa tem já 9 anos nesta foto, né? Tem uma coisa que me chama muito a atenção nas fotos de Santa Teresinha, é que desde a infância até o fim, ela mantém o mesmo olhar. É o mesmo olhar, é um olhar cristalino. É um olhar quase que angelical. Já doente, morrendo, Teresa conserva o mesmo olhar. Nessa foto ela tem agora já 9 anos. Na foto 3, ela tem 13 anos. Né? Então observem a expressão do olhar. Ela conserva o mesmo olhar. Né? Esse é um detalhe importante para a gente observar. Nesse período em Lisieux, alguns acontecimentos foram importantes. O primeiro acontecimento importante foi a primeira comunhão de Celina, que ocorreu no dia 13 de maio de 1880. Né? Esse acontecimento foi muito importante. Olha o paralelo das fotos, olha o olhar, como é que fica, como que o olhar se conserva, né, em Teresa, na sua infância, que vai se conservar depois na adolescência, depois já como religiosa, né, terá sempre o mesmo olhar. Então, o primeiro acontecimento importante nesse período foi a primeira comunhão de Celina. Ela dizia: parecia-me que era eu que ia fazer a minha primeira comunhão. Creio que recebi grandes graças neste dia e considero como um dos mais belos da minha vida. Então veja, Teresa tem nessa época 7, 8 anos, é uma menina que já tem fome da Eucaristia. Né? Ela vive com Celina a sua primeira Eucaristia. Desde então, ela começa a se preparar para a sua primeira comunhão, né? Que será 4 anos mais tarde. Ela diz que este é um momento importante na vida dela. O segundo momento importante é a primeira confissão de Teresinha. Santa Teresinha fez a confissão bem antes da sua primeira comunhão. Já era prática naquele período. A menina, quando já chegava na idade da razão, 7, 8 anos, já podia confessar-se. Então se diz que Paulina preparou Santa Teresinha para a sua primeira confissão, que foi com o cônego de Cellier, né, que era o cônego da igreja São Tiago, é a igreja mais próxima de Buissonnet. E Paulina, quando preparou Teresinha para a primeira comunhão, disse a ela: olha, você vai se confessar e o padre, ele é o próprio Jesus. E Teresa ficou tão impressionada com aquilo, e Teresa diz então à sua irmã, então eu vou dizer a ele que eu o amo de todo o meu coração. Olha a simplicidade de Teresa. A irmã disse: o padre é o próprio Jesus. Ora, se ele é Jesus, eu vou dizer para ele que eu o amo de todo o coração. E evidentemente que a Paulina disse: não precisa dizer isso para ele. E quando Teresa relata a primeira confissão, é muito interessante, porque ela disse que quando ela entrou no confessionário, se ajoelhou, ela desapareceu. Então o padre disse a ela: Teresa, fica em pé para eu poder te ver. Era uma pichotinha, então precisou ficar em pé para que o padre pudesse vê-la na grade do confessionário. Né? Esse fato marcou a vida de Santa Teresinha, nunca ela se esquece. Acho que todos nós nunca nos esquecemos da primeira confissão. Eu nunca me esqueço da minha primeira confissão. Eu me lembro sempre, fiz uma listinha e pensava que o padre ia me dar uma bronca, e o padre me disse: vai para casa e depois você reza uma Ave Maria. Então, ainda bem que a penitência foi boa. Bom, esse foi um acontecimento importante também da vida de Teresa.
E um outro acontecimento importante ocorreu no verão, ou em 1879 ou 1880. Teresa estava no quintal da casa, aliás, estava na casa, olhando pelo vitrô, pela janela da casa, para o fundo da casa, e de repente sai do fundo da casa um homem já bastante idoso, inclinado, tendo um pano sobre a sua cabeça. E Teresa fica muito espantada com aquilo. E Teresa começa a chamar as irmãs, porque o pai naquela ocasião, o pai não estava, o Luiz Martin tinha ido a Alençon. E quando Teresa vê aquele homem que sai do meio da folhagem, um homem velho, corcunda, com um pano na cabeça, Teresa começa a gritar, chama as irmãs vêm rapidamente e o homem desaparece. E elas vão lá no fundo do quintal e olham aqui, olham ali, não tem rastro de ninguém. Então, Teresa dá uma explicação. Recordando mais tarde, Teresa diz que aquele homem já era o anúncio da doença do seu pai. O pai, de fato, logo depois que Santa Teresinha entra para o mosteiro, para o Carmelo, Luiz Martin tem crises, né, psicológicas. Então, ele é vítima de uma demência. Ele tem que ser levado, ele foge diversas vezes de casa, ele tem que ser levado para o sanatório, e à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez mais debilitado. Então ela diz que essa visão já era um anúncio daquilo que haveria de ocorrer alguns anos depois com o seu pai. Eu dizia que, enquanto a Teresa viveu no ambiente familiar, não havia grandes dificuldades, porque, afinal de contas, aquele ambiente a protegia, a amparava. Mas chega então o tempo de ir para a escola, né? O início das aulas se dá a 3 de outubro de 1881. Santa Teresinha tem entre 8 e 9 anos, né? E ela vai então para a Abadia das Beneditinas. Era um grande prédio, era uma escola, né? Dirigido pelas irmãs beneditinas. Celina já estava na escola, as suas primas também frequentaram aquela escola. E Teresa, então, é obrigada todos os dias a ir para a escola, para a abadia, né? Abadia das Beneditinas. Ela escreve: ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado no colégio é o melhor e o mais agradável da vida, mas para mim não foi assim. Os 5 anos que eu lá passei foram os mais tristes da minha vida, né? Bom, Teresa, que viveu sempre cercada das suas irmãs, sempre sob a sombra do pai, né, que convivia no máximo com os tios e com as primas, agora tem que se relacionar, tem que sair do cerco de casa, não é? Ela tem que agora conhecer outras garotas, ela tem que conviver com as suas colegas, ela vai aprender, ela vai descobrir a vida social, né? Teresa, embora seja a menor, a mais jovem, ela sempre, na maioria das vezes, é a primeira da classe, né? E isso não deixa de despertar uma certa inveja nas irmãs maiores, nas colegas maiores da classe, que não se conformavam como é que uma pirralhinha pequenininha daquele jeito podia tirar mais nota do que elas, podia ser mais inteligente do que elas, né? As suas professoras, quando se referiram a ela, falavam que era uma menina tranquila, simpática, um pouco escrupulosa, um pouco triste. Mas se tinha uma coisa que Teresa era 10, era na questão do catecismo, né? O padre Doman, que era o capelão da abadia, quando se refere a Santa Teresinha, diz que ela era o seu doutorzinho, né? Paulina já havia instruído em casa, então quando ele a interrogava, Teresinha sabia mais do que ninguém as respostas, né? Bom, as quintas-feiras era um dia em que elas ficavam em casa, né?
E era o dia então que era para ela, em que ela podia brincar com as irmãs, com as primas. E quando ela está na escola, ela é sempre muito retraída. Na hora do recreio, ela prefere ler, ela prefere ver fotografias, estampas, e ela se entusiasma muito com as façanhas das heroínas francesas, sobretudo com Santa Joana d'Arc, que naquela época ainda não era santa, né? E nós vamos ver a influência que Joana d'Arc tem na vida de Santa Teresinha, né? E ela dizia que, como Santa Joana d'Arc, ela um dia haveria de se tornar uma grande santa, que ela nasceu para a glória. Não. Então, nesse período, Teresa iniciando a escola, se dá uma outra separação, não menor, não menos difícil do que a perda da mãe. Eu dizia que com a morte da mãe, Teresa havia elegido Paulina como sua mamãe. Nesse período, Teresa está se adaptando na escola, e Teresa então fica sabendo que Paulina está decidida a entrar no Carmelo. Paulina desejava entrar na Visitação, onde tinha a tia Maria Dositeia, era a irmã mais velha da sua mãe, né, a irmã Elise, né? Mas numa missa na igreja de Santiago, ela teve uma inspiração, como se Deus a chamasse para o Carmelo, né? E o Carmelo, em Lisieux, havia o Carmelo, ali bem próximo, né? E então Paulina se decide a entrar no Carmelo, né? E isso foi um trauma para Santa Teresinha, né? Se a ferida estava se cicatrizando, novamente se abriu, né? É como se uma espada transpassasse o seu coração. Ela vai perder a sua segunda mamãe. Ela escreve: como poderia exprimir a angústia do meu coração? Num instante eu compreendi o que era a vida. Até então não a vira tão triste, mas ela apresentou-se com todo o seu realismo. Vi que a vida não era senão sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas bem amargas. Paulina vai explicar a Teresa o que é a vida do Carmelo, né? E Teresa, que já tem os seus 9 anos, quando vai escutando Paulina, né, ela vai escrever mais tarde: eu senti que o Carmelo era o deserto aonde Deus queria que eu fosse também me esconder. Senti-o tão intensamente que não restou a menor dúvida no meu coração, né? No meu coração. Bom, a gente poderia dizer, claro, a influência de Paulina acabou por despertar em Teresa o desejo de ser carmelita. E no manuscrito, Teresa diz: queria ir para o Carmelo não por Paulina, mas só por Jesus, né? E nós vamos ver, quando nós formos falar de Teresa no Carmelo, que de fato Teresa no Carmelo só se manteve por causa de Jesus, né? Embora estivesse junto com Paulina e Maria, o contato delas no mosteiro era mínimo, mal se encontravam, poucas vezes podiam dirigir a palavra uma para a outra, né? Então, de fato, Teresa diz: eu quero entrar para o Carmelo não por causa de Paulina, mas por Jesus. No dia 2 de outubro de 1882, então, Paulina ingressa no Carmelo de Lisieux. Participam da missa das 7 horas da manhã, família Martin, família Guérin. Após a missa, se abre a porta da clausura. Paulina se despede dos seus familiares e entra, e a partir dali a porta se fecha, e eles vão poder ver Paulina apenas às quintas-feiras, a 30 minutos, atrás de uma grade, né? Contato físico com ela só no dia da sua profissão, que ela pôde sair para poder
se despedir da sua família, né? Então o contato com Paulina era mínimo. Na época a clausura era rigorosa, né? Alguns mosteiros conservavam, além da grade, o véu, de tal forma que as pessoas só ouviam a pessoa, a carmelita, não ouvia mais. Era de fato como que a morte, né? A vida do Carmelo, uma vida de morte para o mundo, né? Então, Paulina explica para ela. Então, Paulina entra no Carmelo no dia 2 de outubro, de manhã, né? Em dezembro, Teresa, na escola, começa com fortes dores de cabeça, fortes dores no corpo, o seu caráter fica alterado, né? E nesse período ela vai pedir a Maria que tome o lugar de Paulina. Então Maria se torna sua terceira mãe, né? Na verdade, as dores de cabeça, as dores pelo corpo anunciam um agravamento, né, que vem logo a seguir. Na Páscoa do ano seguinte, Luiz Martin leva consigo Maria e Leônia a Paris para participar da Semana Santa, e Teresa e Celina ficam hospedadas na casa da família Guerrin. E na casa dos tios, há um momento em que eles começam a relembrar a mãe, de Zélia Martin, né? Começam a recordar a vida de Alençon. E Teresa não suporta aquela lembrança. Eles são obrigados a colocá-la na cama, levá-la para a cama, né? Ela treme, né? Treme de frio, ela se agita muito. Chamam o médico, um amigo da família, e o médico diz que Teresa tem uma doença muito grave, da qual nunca uma criança tinha sofrido. Era o Dr. Nota, amigo da família Guerrin, né? Eles chamam às pressas Luiz Martin, que volta de Paris, consternado. Teresa não pode sair dali, ela fica numa cama na farmácia do tio, né? Tamanha a sua fraqueza, né? Ela sofre de anorexia também, né? Não tem apetite nenhum, né? E ela vive apenas na expectativa do dia 6 de abril, que será quando a sua irmã vai tomar o hábito no Carmelo, quando Paulina vai tomar o hábito no Carmelo. Vejam, no dia 6 de abril, Teresa parece completamente curada, a tal ponto que ela vai participar da tomada de hábito de Paulina. É quando Paulina sai da clausura, fica com a família no locutório. Teresa pode sentar-se nos joelhos de Paulina antes da cerimônia, né? E depois então volta agora para o Buissonnet, né, para sua casa. E no dia seguinte ela tem uma recaída mais grave, com delírios, palavras incoerentes. Ela pede socorro, ela diz que eles pensam ou ela vai morrer ou ela vai ficar doida. E aí, uma coisa que eles fazem, que era comum na família Martin, eles encomendam uma novena de missas no santuário de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, pedindo a cura de Teresa. Teresa, quando chega a Buissonnet, não vai para o seu quarto, fica hospedada no quarto de Maria. Vamos ver a foto número 5. Ela fica nesse quarto hospedada. É o quarto de Maria, né? Então vocês vejam, fica um quarto ali. Bom, chega o dia 13 de maio de 1883, Leônia faz companhia a Teresa, e Teresa vai repetindo, mamãe, mamãe, vai repetindo isso constantemente, né? Pedindo por Maria, para que Maria fique ao seu lado. Maria está no fundo do quintal, escuta Teresa que a chama, vem rápido, né? Quando elas chegam, encontram Teresa num estado deplorável, né? Chorando, tremendo, né? E de repente acontece algo inesperado. E é o que Santa Teresinha diz: de repente a Santíssima Virgem apareceu-me bela, tão bela como nunca vira ainda nada belo.
O seu rosto irradiava uma bondade e uma ternura inefáveis. Mas o que me penetrou no fundo da alma foi o encantador sorriso da Santíssima Virgem. Então, todos os meus males se desvaneceram. 2 grossas lágrimas brotaram das minhas pálpebras e deslizaram silenciosamente pelas minhas faces, mas eram lágrimas de uma alegria pura. Não é? Então, Nossa Senhora, a Virgem aparece, a Virgem tranquiliza Teresa. Teresa está curada. Levanta-se. Vamos ver a foto número 4. A foto número 4 é a foto da imagem da Virgem do Sorriso, que hoje se conserva na Capela do Carmelo, sobre o nicho das relíquias de Santa Teresinha. Esta imagem é a imagem da Virgem do Sorriso. Também a foto número 10, porque a foto número 10, o fundo é escuro, não é? Então a gente tem uma visão mais nítida da imagem. Não é? Teresa está curada. E Teresa, nesse momento, ela faz como que um pacto com Nossa Senhora. Ela diz a Nossa Senhora que ela não haveria de falar a ninguém daquilo que ela viu. Mas acontece que as irmãs ficaram muito impressionadas, afinal de contas, a cura foi instantânea. E Maria começa a perguntar a Teresa, Teresa, o que aconteceu? Você me diga, olha, me diga que eu não comento com ninguém. E Teresa diz a Maria o que de fato aconteceu. Na próxima vez que elas vão ao Carmelo visitar as carmelitas, na quinta-feira, no locutório estão as irmãs, porque elas queriam ver Teresa que estava curada, né? E Maria relata para as irmãs aquilo que Teresa lhe havia confidenciado. E aquilo foi um trauma para Teresa, porque ela sentia que não havia sido fiel ao compromisso com Nossa Senhora. Ela não desejava de maneira alguma que quem quer que seja pudesse saber daquele fato, daquele ocorrido. Então, ela vai precisar de um longo tempo, né, para que aquilo que deveria ser a sua alegria, um longo tempo para recuperar a sua alegria, pois aquilo que foi a sua alegria, com esse episódio, se transformou em angústia e tristeza. E uma questão que Teresinha se perguntava também, nesse período, é se ela não tinha ficado doente de propósito. Se aquela doença não tinha sido criada por ela. Né? Teresa diz que isso durou 5 anos. Ela diz, o que eu sofri só no céu eu poderei dizer. Né? Então foi um profundo golpe para sua personalidade afetiva, que ainda não havia se refeito da dor, com uma mudança de caráter que transformou esta criança jovial, forte, expansiva, numa pré-adolescente hipersensível, ensimesmada e tímida. Não é? Bom, evidentemente que por muito tempo as pessoas vão preocupar-se com ela e vão procurar evitar certas situações para não contrariá-la, com medo de que ela tivesse uma recaída. Né? Bom, nesse período a família vai viajar, eles vão a Alençon, eles vão numa fazenda próxima de amigos da família Guérin. Eles vão à praia, a Trouville, que não fica distante de Lisieux. Né? Então, no manuscrito, Santa Teresinha comenta todas essas viagens que foram ocupando o seu tempo, que foram intercalando o tempo da escola, a viagem, o tempo de férias, vão para a praia. Né? Nós não vamos entrar em detalhes a esse respeito. Nós vamos falar agora de um outro fato importante na vida de Santa Teresinha, que foi a sua primeira comunhão. Né? Bom, ela retorna ao colégio em outubro de 1883, ela passa para a segunda turma, né? Ainda o ambiente é muito acinzentado, né? E nesse período ela faz a primeira comunhão, nesse ano. Né?
pois o desejo da Eucaristia sempre a acompanhou. Teresa, desde a sua infância, esperava por esse dia, né? Por esse encontro com Jesus, né? por esse beijo de Jesus, né? Quem vai prepará-la para a primeira comunhão é o padre Domã. É um homem de 41 anos, é o capelão das beneditinas, é o responsável pelo catecismo. Eu já dizia que ele a chamava de meu doutorzinho, né? E é um homem marcado por uma doutrina que persistiu na igreja por muitos anos, que nós chamamos jansenismo, porque foi criada por um bispo, Jansênio. Uma doutrina que fala da justiça, que fala do rigor da justiça, que fala do pecado, a monstruosidade do pecado, que fala do castigo que o pecado exige, que fala do inferno de uma maneira aterrorizadora. E essa era a mentalidade do padre Domã. Ele que vai preparando as meninas para a primeira Eucaristia. Ele prega o retiro, 3 dias de retiro que antecedem a primeira Eucaristia. Nessa época, Teresa tem 10, 11 anos, né? E as conferências que o padre Domã faz, elas são marcadas pelo ambiente jansenista da época. Teresa depois nós vamos ver que isso vai refletir muito fortemente na personalidade de Santa Teresinha. No dia 7, ela faz uma confissão geral e diz que ficou numa grande paz. E no dia seguinte, ela experimenta uma alegria autêntica, né? Ela diz assim, e aí quando nós ouvimos o que ela escreve sobre a alegria da primeira comunhão, a gente compreende o quanto a compreensão que essa menina tem da fé já é diferente daquela mentalidade jansenista que prevalecia na igreja. Ah, como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Foi um beijo de amor. Sentia-me amada e dizia por minha vez, eu vos amo, dou-me a vós para sempre. Não houve pedidos, nem lutas, nem sacrifícios. Desde há muito, Jesus e a pobre Teresinha tinham se olhado e tinham se compreendido. Já nesse dia não era apenas um olhar, mas uma fusão. Já não eram dois. Teresa desaparecerá como a gota de água que se perde no oceano. Só ficava Jesus como dono e como rei. Vejam as imagens que Teresa se serve para falar da alegria da sua primeira comunhão. Ela diz foi o primeiro beijo. Ela diz não foi só um olhar, foi uma fusão, né? Não foi uma fusão, já não eram dois. Ela diz que ela se sentia como uma gota d'água que se perde no oceano, né? Na tarde do mesmo dia, ela faz, em nome das companheiras, ela pronuncia o ato de consagração a Nossa Senhora, né? E a partir daí ela vai se preparar para a sua segunda comunhão, que na época era tão importante quanto a primeira comunhão, tão importante quanto a primeira, né? Ela diz assim, que doce recordação conservei desta segunda visita de Jesus, que vive em mim. São as mesmas palavras que São Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senti nascer no meu coração um grande desejo de sofrer, com a íntima certeza de que Jesus me reservava um grande número de cruzes. Sentia-me inundada de consolações tão grandes que as considero uma das maiores graças da minha vida. Vamos ver a foto número 12.
Nessa foto nós temos o traje da primeira comunhão de Santa Teresinha. E se conserva ainda hoje, né? Então vocês podem ver pelo traje que ela vai, um traje confeccionado com maior capricho, né? Vamos ver a foto 11. A foto 11 a gente pode ter uma imagem do figurino da época de Santa Teresinha. Santa Teresinha tem 9 anos aí, vejam. As meninas na época, sobretudo as meninas do ambiente de Teresa, né, do ambiente social de Teresa, se vestiam muito elegantemente, muito bonito, muito bem arrumadas, né? Então Teresa diz que com a sua segunda comunhão, ela sente que Jesus vive nela. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. No dia 14 de junho de 1884, portanto, um ano depois, Teresa recebe o sacramento da Crisma. Faz 2 dias de retiro e recebe das mãos do Monsenhor Hugonin o sacramento da confirmação. Monsenhor Hugonin é que vai dar licença alguns anos depois para que ela entre no Carmelo, né? E numa das visitas que ele faz por ocasião do centenário de São João da Cruz, ele entra no Carmelo e Teresa é ainda uma noviça e ele abraça Teresinha e a aconchega nos seus braços na frente de toda a comunidade e trata ela com uma ternura paternal. Foi ele que lhe deu o sacramento que Teresinha diz, o sacramento do amor. A visita do Espírito Santo acontece como uma brisa leve. Mas nesse dia, Teresa diz, ela recebeu a força para sofrer. Mais tarde, Celina vai dizer que Teresa, que era sempre tão tranquila, não era mais a mesma. Percebia-se no seu exterior uma espécie de entusiasmo, de arrebatamento. Chega aos seus 13, 14 anos, né? É uma menina que ainda continua a gostar de histórias, de redação, né? Ao contrário, seu interesse pela leitura cresce cada vez mais. Mas é uma menina que tem uma sensibilidade aguçada para o fracasso, que muitas vezes faz com que ela chore. A sua professora, a Madre Sanlião, acha muito frágil e sempre sujeita a escrúpulos. Né? Bom, voltando ainda à segunda comunhão de Teresa, Teresa se prepara para a sua segunda comunhão nos dias 17 a 21 de maio. E a preparação foi feita pelo padre Doman, né? E eu dizia que a pregação dele era uma pregação terrível, né? Falou muito do pecado do mortal, da morte. E Teresa não escreve nada daquilo no seu diário, né? Mas mais tarde ela vai dizer, foi durante o retiro para a segunda comunhão que eu me vi assaltada pela doença dos escrúpulos. É preciso ter passado por este martírio para compreender-o bem. Ser-me-ia impossível dizer o que sofri durante 1 ano e meio. Nessa ocasião, ela faz 3 propósitos. O primeiro propósito que ela faz na sua comunhão: não desanimarei nunca. Olha uma menina de 10 anos, 11 anos, faz com o propósito de nunca desanimar. Segundo, rezarei todos os dias um lembrai-vos a Virgem Maria. Todos os dias ela recitava, lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. E o terceiro compromisso, procurarei humilhar o meu orgulho. Olha, 3 propósitos.
né, que a acompanharam a vida toda, até o fim. Bom, em 1885 é o último ano que Teresa fica na abadia. Celina já havia completado 16 anos, Teresa, por sua vez, Maria também já havia deixado, Maria prima dela havia deixado já a abadia, e Teresa se sente extremamente só na escola, né? E o pai então decide retirá-la da escola, né? Então ela começa a ter aulas particulares com uma senhora chamada Senhora Papineau, que vivia com a sua mãe, e o seu gato. E a senhora Papineau tinha o seu negócio, e cada pessoa que vinha visitá-la, ela interrompia para atendê-la, e a senhora Papineau fazia muitos elogios. Veja o cabelo dessa menina, olha os olhos verdes dessa menina, olha o jeito dessa menina. E Terezinha ficava toda envaidecida, não é? E, na verdade, as aulas eram poucas, era tanta freguesia entre uma lição e outra, e que Terezinha teve poucas aulas com a senhora Papineau, né? Mas ela gostava mais da senhora Papineau do que das aulas na abadia. Bom, nos seus tempos livres, ela se instala no sótão, né, próximo lá ao Belvedere, né? E ela diz que ali era um autêntico bazar, né? Ali tinha objetos de piedade, curiosidades, um jardim, uma gaiola, e tinha também o retrato de Maria. Bom, há um outro acontecimento que ocorre nesse período, e eu vou me referir rapidamente, porque a gente já tem uma noção do que isso causou para Teresa, né? Teresa chega ao conhecimento de Santa Teresinha que Maria decidiu entrar no Carmelo, né? Então, aquela que fazia às vezes da mãe, a terceira mãe, agora entra também para o Carmelo. Então, é um novo drama que Teresa vai viver quando tem que se despedir de Maria, com quem ela já começa a se apegar, né? Celina já tem 17 anos, praticamente é Celina que toma conta da casa. Leônia já tem 23, mas Leônia também pensa na vida religiosa, vai entrar nas Clarissas, depois faz uma tentativa na Visitação, né? Então Teresinha vai se dando conta de que toda a sua vida é uma separação. Tinha perdido Paulina e agora perdeu também Maria, né? E com isso Teresa fica uma menina hipersensível, chorona, insuportável, de uma sensibilidade ao flor da pele. Às vezes chora por ter chorado, uma menina torturada pelos escrúpulos, alguém que nunca, uma menina que nunca em toda a sua vida tinha chegado tão baixo. Profunda solidão de adolescente que ainda sonhava em entrar no Carmelo, né? Entrar no Carmelo. Teresa vai dizer que ela só sai dessa crise quando ela começa a invocar os seus irmãozinhos que haviam morrido, né? Nós já falávamos do Maria José, do José Batista, da Maria Teresa, da Helena, os irmãozinhos que morreram na infância. Então ela começa a invocar a intercessão dos irmãozinhos, e essa hipersensibilidade desaparece rapidamente. E aí chega a um momento que ela diz ser a sua conversão, né? Um momento de importância capital na vida de Teresa Martin, né? Os fatos são muito simples, muito simples. Luiz Martin volta da missa da meia-noite, do Natal da meia-noite, 1886, né? Chegam em casa, entram, imagina que tudo está coberto pela neve, um frio horroroso, né? Entram em casa, e ele entra na sala, aquela sala, se pudesse voltar aquela foto, a foto 9, ele entra na sala, e tem lá junto à lareira os sapatos de lã
né, com os presentes, os doces das crianças, que se costumava dar na noite de Natal. E ele entra e, cansado, ele se senta e diz assim: ainda bem que é o último ano. E Teresa está começando a subir a escada. E Celina está ali perto, e Celina diz a ela: sobe rápido. Porque já imaginava que aquela noite Teresa ia passar a noite inteira chorando. E Teresa sobe e desce cheia de alegria. E entra na sala e faz uma festa danada com os presentes que o pai. Quando Santa Teresinha relata isso nos manuscritos, Santa Teresinha diz: eu senti a caridade entrar no meu coração. A partir desse momento eu fui feliz. Por que foi uma graça? Porque aquilo que Teresa lutou por 10 anos aconteceu num segundo. E quando Teresa relata esse episódio, Teresa compara esse episódio à pesca milagrosa. Ela se compara aos apóstolos. Os apóstolos pescaram a noite toda e nada apanharam. E bastou uma palavra de Jesus para que as suas redes se enchessem de peixes. E assim foi com Santa Teresinha. Num momento, num instante, aconteceu na vida dela aquilo que ela esperou por 10 anos. Teresa supera todos os traumas. Teresa vence toda a sua hipersensibilidade. Teresa amadurece, se torna jovem e começa o terceiro período da sua vida. O terceiro período da sua vida. Ela diz: ocorreu um pequeno milagre, ocorreu uma conversão, uma mudança admirável, que se deu pela força de Deus, que se fez pequeno no presépio, e a debilidade da pequena Teresa, que se tornou forte. A graça litúrgica e eucarística, porque Teresa havia comungado na missa da noite de Natal, transformou-a completamente. Aqui começa o terceiro momento da sua vida. O mais belo de todos, o mais repleto das graças dos céus. Teresa diz que com esse episódio da conversão da noite de Natal de 1886, começa uma corrida de gigante. Ela está transformada, alcançou aquela maturidade que ela por anos havia buscado e que Deus lhe concedeu num tilintar de dedos. Então nós vamos terminar aqui a nossa exposição. Nós podemos já ter uma noção da infância de Teresa, os momentos mais importantes da infância. Evidentemente, eu não entrei em todos os detalhes, porque nós não teríamos tempo suficiente. Fica aí a proposta para você ler Santa Teresinha. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento. No encontro passado, eu falei do reflexo da glória divina, Lumen Gloriae. É aquele livro mais fininho, pequeno, quase uma edição de bolso, publicado pela Cultor de Livros. Procura no Google Cultor de Livros, você encontra e vai ter lá o site, o telefone, e quem quiser pode encomendar. Mas vocês também vão encontrar lá este texto aqui, com uma nova capa. Vejam, a capa é diferente dessa. Esse texto é do Dr. Pedro Pena. O Dr. Pedro Pena é um engenheiro, doutorado em engenharia, trabalhou muitos anos, 40 anos na Embratel, e quando ele se aposentou, ele se dedicou a estudar Santa Teresinha.
Ele morou vários anos na França, conhece fluentemente o francês, participou de diversos cursos, colóquios, seminários em Lisieux, na França, com os melhores especialistas sobre Santa Teresinha, teve acesso às obras mais recentes sobre Santa Teresinha, e tudo isso está aqui, agora com uma nova capa. Né? Santa Teresa de Lisieux, uma nova doutora. É o livro do doutor Pedro Pena. Então aqui está tudo o que tem de mais novo sobre Santa Teresinha. A gente poderia dizer que aqui está quase que uma suma teológica. Não vou dizer porque acho que a suma teológica é a edição do centenário, quando foi publicada os textos originais de Santa Teresinha, comentados. Né? Lá está o texto, mas ele bebeu lá, e aqui também está muito daquilo que se encontra naquele texto e nas obras mais recentes sobre Santa Teresinha. Então eu quero dizer, olha, se você quer aprofundar em Santa Teresinha, compra esse livro. Até vou dizer o preço, R$ 75,00. Olha a grossura do livro. Não é um preço tão grande. Vai pedir também o dinheiro do correio, né? Não vai passar de R$ 100,00. E aqui você tem tudo sobre Santa Teresinha. Depois vai pegar as obras completas. Semana que vem eu vou trazer as obras completas, né? E você vai ter oportunidade de aprofundar em Santa Teresinha. Santa Teresa de Lisieux, uma jovem doutora de Pedro Pena, cultor de livros, R$ 75,00. Muito obrigado pela atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, até a próxima quarta-feira.